ficam mapeando as regiões do cérebro para entender o que cada coisa faz. O quanto a gente está avançado nisso. A gente já sabe bastante coisa, Vilela. É. Muita. Isso começou o advento E aí vai para a segunda parte, que aí você pode completar também, que é o quanto a gente está avançado com o lance de próteses que funcionam a partir de comando mental. Se o cara sabe o que faz um braço mexer, então se eu coloco um braço e fazer ele ser comandado pelo cérebro. Perfeito, né? Boa pergunta. Bom, hoje o advento da neuroimagem, estudos, você botar a cabeça de um cara dentro de uma máquina de ressonância magnética funcional, e normalmente eles pediam, isso começou na década de 80, 90, normalmente eles pediam pro cara, quero que você monte esse cubo mágico. Eles viam que tal área se acendia. Então aquela área deve ser envolvida com motor, planejamento e tal. Aí Acender significa o quê? Acender significa que aquela área está consumindo mais glicose. Eles injetam uma glicose marcada. É como se pega a molécula de glicose e adiciona na estrutura química dela uma substância que fica fluorescente na ressonância. É porque eu sempre ouvi esse negócio que acende uma parte do cérebro, eu nunca entendi por quê. Porque os neurônios estão consumindo mais glicose, tem mais glicose entrando. Quando entra, você bate uma foto, várias fotos, e aí você vê a área funcionalmente funcionando, né? Funcionalmente funcionando. Então você assume que aquela região está sendo mais recrutada porque está consumindo mais energia. E de fato, você pede uma pessoa olhar alguma coisa, você vê que a parte de trás da cabeça dela, que é o córtex visual, acende. Você pede para a pessoa resolver um problema matemático, você vê que o córtex pré-frontal, que envolve cálculo e etc., acende. E assim coisa relacionada a sexo, por exemplo. Cara, isso são várias coisas. Ah, é? Várias áreas. Sexo envolve várias áreas do cérebro. Só que teve um tempo que um cara se perguntou, isso em 2000, 2001, e isso é bem legal, que ele se perguntou assim, e quando o cara não tá fazendo nada? O cérebro desliga? Né? O que acontece? Não, tudo bem, tem a respiração, tem as coisas que são involuntárias. Mas e o resto? Fica apagado? Na realidade, não. Eles descobriram uma rede, Vilela, muito importante, cara, chamada de rede de modo padrão. Esse foi o nome que eles deram. Rede de modo padrão. Rede de modo padrão é a rede do cérebro que se liga quando a gente não está engajado em nada fora de nós. Você está viajando na maionese. Entendi. Você tá... Tô ligado. Tipo, cara, você tá olhando pro vento, tá ligado? Aí tem uma pessoa olhando pra você lá, daí você se liga e... Você tá viajando. Tá olhando, tipo, pra bunda de alguém. Mas você não tá olhando, você tá viajando na maionese. Tem parte que acende no cérebro? A rede de modo padrão. Essa rede de modo padrão, hoje a gente sabe que pacientes com depressão têm essa rede de modo padrão mais ativa. E isso explica por que pacientes com depressão muitas vezes vivem para dentro deles. Eles dificilmente se engajam em coisas fora, sabe? Eles dificilmente se engajam em tarefas. E quando você vai tratar pacientes com depressão, você trata com uma terapia chamada de padrão ouro, que é uma terapia cognitivo-comportamental, onde envolve você fazer uma ativação comportamental. Isto é, você pede para o paciente deprimido fazer algo. Cara, qualquer coisa. Seja organizar isso aqui, crochê. Qualquer tarefa, lavar a louça, arrumar a cama, limpar a casa, passear com o cachorro. Porque quando ela faz alguma coisa, a rede de modo padrão se desliga. Porque ela não está mais viajando, ela está minimamente engajada em qualquer coisa. Então, quando você aplica uma terapia num paciente, por meio da psicologia, você vê que áreas do cérebro do paciente se modificam e, portanto, a terapia pode ser considerada meio que um tratamento biológico. Você muda a atividade do cérebro de pacientes por meio da terapia. Tá? Então, a gente já mapeou várias coisas do cérebro, a gente já sabe muito bem como várias coisas funcionam e, baseado nisso, algumas pessoas tendem a fazer essas próteses, que seria uma interface neuromáquina. Né? Que é um caminho sem volta, né? Cara, o caminho sem volta... avançar muito, não vai? Mas é muito difícil, Vilela. A gente tá muito longe de qualquer coisa. Sério? O que tem de real hoje? Bom, braço mecânico já tem? Tem, mas, cara, deixa eu tentar te explicar. Tá. Você tem um córtex no seu cérebro. Que é aquela camada mais externa. Aquela camada externa. E um pedacinho dessa camada externa, digamos que isso aqui é o córtex. Digamos que essa trilha aqui de jujuba é o córtex motor. Isto é a região do seu cérebro envolvida com movimento motor. Nessa região, você tem, cara,
sei lá, deve ter pelo menos uns 10 bilhões de neurônios ali. Bilhões. Para eu fazer isso aqui, ó, sei lá, 10 mil neurônios dispararam. Tá. Eles disparam um estímulo elétrico mesmo. Tanto é que quando a gente mede em milivoltagem. Igual tem na tomada, só que no cérebro em milivolts. Que no Matrix os caras ficam usando para a eletricidade para movimentar as máquinas. Né? Pode crer. Então, quando a gente fez isso daqui, ó, 10 mil neurônios se ativaram. Para você, digamos que eu não tenho um braço. Para eu colocar um braço que faça isso, cara, os pesquisadores vão ter que mapear quais desses 10 mil neurônios se ativaram. Dos 2 bilhões? Dos 10 bilhões. Dos 2 bilhões, quais 10 mil se ativaram quando eu fiz isso. Nossa! E aí eles vão ter que botar um eletrodo em cada um dessa regiãozinha para eu conseguir ligar de novo esses neurônios e o braço fazer isso. Nossa, então não Você é tão entende? fácil. Só que aí tem um detalhe. Esses meus 10 mil são diferentes dos seus. Os meus estão organizados assim. Ah, é? Os seus estão organizados assim. E o dele está organizado assim. Cara, o mapa é totalmente diferente. É muito difícil, cara. É muito Eu achei difícil que fazer. tava bem próximo. Não, isso quem fala muito também é esse meu outro amigo, o Andrei. Ele comenta muito porque ele, cara, foi lá para os Estados Unidos, já trabalhou com macaco. Mas esses vídeos que a gente vê da galera Mas isso daqui, os caras levaram, tipo, 5 anos para ensinar a fazer. É? Aí como é que você vai ensinar a abrir uma porta? Mais 5 anos, entendeu? Entendi. É muita informação, cara. É muita coisa imprevisível. Eu sempre digo, o Andrei comenta isso também, para você abrir uma garrafa, é muito difícil pro seu cérebro. É, tanto que falam porque um robô consegue fazer tarefas difíceis de forma fácil e tarefas fáceis é muito difícil. Exatamente, fazer cara. um robô andar é muito mais difícil do que fazer cálculos absurdamente complexos. Agora faz ele jogar futebol. É. Tá louco, cara. Como é que você vai programar um robô? Exatamente. E, cara, pra fazer isso aqui, ó. O robô, pra fazer isso aqui, você vai ter que colocar a pressão certa, exato, não quebrar peso, isso. Exato, você entender, pegou. Você pegou o jeito. É. Ele não pode pegar e bater isso aqui. É. Você vai ter que informar o robô qual que é o peso que tem aqui, porque ele tem que levantar certinho. Ou você vai ter que botar um sensor, tipo uma balança na mão dele, que faz um cálculo e ajusta na hora o movimento quando ele souber o peso disso. Você entende? É, muito O quão complexo? Quem tá viajando muito... E pra gente é uma coisa super fácil. É super fácil, super simples. A gente tem uma habilidades... criança faz isso. Muito, cara. A gente tem habilidades finíssimas, assim. É bizarro. Agora, quem tá viajando bonito para esse lado, e aí eu apostaria minhas fichas, é o Elon Musk. Total. O Elon Musk tem um projeto chamado Neuralink, que é um projeto onde ele tá indo para essa parte de interface cérebro-máquina. Ele conseguiu mapear de uma maneira muito limpa e até então não vista com a tecnologia que ele fez o cérebro, o córtex motor de um porco andando. Tipo assim, o porco estava andando numa esteira. Sei. E ele conseguiu ver quais daqueles 10 mil neurônios se ativavam. Óbvio que no porco é um número diferente, em nós também não é 10 mil, foi um número arbitrário, né? O porco estava andando e ele conseguiu mapear quais dos neurônios estava disparando quando o porco fazia cada movimento. Então, digamos que você pode pegar aquela informação e plotar num porco paraplégico e ligar aqueles neurônios, pode ser que o porco caminhe. O computador fazendo aquela mesma programaçãozinha. Exatamente. E o mais bizarro do Elon Musk é que ele fez isso com uma tecnologia muito pequena. Porque até então, o Miguel Nicoleles, que é um neurocientista brasileiro, ele conseguiu ter vários avanços no sentido desses estudos de interface cérebro-máquina. Só que até devido ao dinheiro que o Elon Musk tem e que a ciência tem, né, uma desproporção gigante, o Elon Musk conseguiu fazer o que o Miguel Nicoleles fez, só que com implantes cerebrais e tipo minúsculos, cara. Ele conseguiu fazer umas coisas muito pequenininhas, muito bonitas. Então, ele disse que daqui uns 10 anos ele vai conseguir transplantar memória. Isso é outra coisa que eu ia te perguntar agora. Tem um cara chamado Susumu Tonegawa, que é um pesquisador do MIT, Estados Unidos, que ele trabalha com uma técnica chamada de optogenética, que é basicamente você jogar um estímulo luminoso numa população de neurônios e aquela população de neurônios se acende. Deixa eu tentar explicar. Quando a gente armazena uma memória, Vilela, a memória ela fica num engrama. O que é engrama? Engrama é uma população de neurônios que armazenam uma informação. Tá? Então, digamos que você aprende que isso aqui é doce. Alguns neurônios do seu cérebro se ativaram
Tipo aquilo ali, ó. Imagina que aquilo ali tá piscando. Aquilo ali, imagina que é um monte de neurônio se ativando. Tá. Digamos que ele pare de piscar em algum momento e forme uma imagem. Entendi. Essa imagem que formou, digamos que são uma população de neurônios envolvidas por você entender que isso aqui é doce. Sempre que você lembrar que isso aqui é doce, foi aqueles neurônios que te mostraram. Um trauma, por exemplo, fica num engrama. Se você lembra que tomou um choque quando ligou o chuveiro, pic, armazenou num engrama na sua cabeça. Quando você vai ligar o chuveiro de novo, aquele engrama liga falando, ó, você já tomou um choque aqui. Você foi picado por cobra, Exato. quando eu vejo uma cobra... Exato. Tá. O Susumu Tonegawa conseguiu transplantar uma memória de trauma em rato. De outro rato? É. Ele pegou um rato, colocou no... doideira. É, cara, é meio louco isso. Ele pegou um rato, colocou num... Ele é hoje o maior especialista em memória do planeta. Ele pegou um rato, colocou num aparato de laboratório onde dá um choquinho nas patinhas do rato. É tipo o choque que a gente toma quando vai desligar o chuveiro quente, assim, toma um choque. Sim, É a mesma sim. coisa, não é nocivo, só que é o suficiente para ter um reflexo de retirada. E ele viu no cérebro do rato que quando o rato tomou um choque, uma população de neurônios se ligou. Ele pegou essa população de neurônios Replicou. num outro que nunca tinha tomado choque. Sei. E quando ele botou o rato lá, o rato tava com medo de descer. Nossa. Como se lembrasse que já tinha tomado um choque e não queria descer Ele mais. transplantou memória, É. cara. Óbvio que daí para uns humanos. Claro. Mas, cara, Mas eu é queria... um caminho.